Toda vez que você se movimenta em direção a Deus, os céus respondem. É bíblico isso. O filho pródigo, quando estava voltando para a casa do pai, diz a palavra de Deus, você pode ler lá. Ele diz que o filho voltava andando, até relutante, enquanto que o pai corria em direção ao filho. Os céus respondem correndo para todo movimento que você faz em direção a Deus. Amém? Amém, amém. Estamos hoje celebrando as vésperas de nós celebrarmos a Páscoa. Nós estamos hoje encerrando, concluindo 21 dias de jejum e oração diante de Deus. Nunca, grava bem o que eu vou falar agora, nunca, jamais, em momento algum, subestime o poder de uma igreja que ora e jejua como corpo de Cristo. Você tem dúvida que muita coisa não vai acontecer? Muita coisa foi quebrada, muita coisa foi destruída, muitas portas se abriram. O poder de Deus foi liberado nesses 21 dias de jejum e de oração que hoje nós concluímos. E hoje também estamos começando uma nova campanha, né? Assim que eu luto as minhas guerras, não é isso? Assim que eu luto as minhas guerras. Inclusive, eu quero convidar vocês a assistirem a palavra do Bispo Francisco de hoje de manhã, que foi simplesmente muito boa, muito forte, muito contundente. Invista, o que é meia hora, 40 minutos? Invista esse tempo ouvindo essa palavra. Vai ser muita ministração de Deus ao seu coração. Amém? Amém. Então, hoje nós vamos ter a nossa cantata aqui, que eu espero que Deus fale com você. Eu queria dar uma introdução a essa cantata. Uma introdução tão simples, mas pode ser tão poderosa na mão do Espírito Santo, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, move sobre nós. Nós não viemos aqui para ouvir de homens, nós não viemos aqui para ver homens. Homens não resolvem nosso problema, palavras de homem não resolvem nosso problema. A tua ministração é que muda a nossa vida. Espírito Santo, fala, Espírito Santo, flui agora, toca o coração, toca a mente, Senhor, corações machucados, corações desertos, Senhor, vivendo um tempo de deserto. Deus, em nome de Jesus, corações estão vivendo morbidão, estão frios, estão longe de Deus. Visita, toca, fala aqui essa noite. É o que nós te pedimos, Espírito Santo. Toca-nos essa noite. Toca-nos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Nós estamos aqui à véspera de nós vamos celebrar a Páscoa. Semana que vem nós todos estaremos celebrando a Páscoa. A Páscoa é o maior evento do cristianismo. É o maior evento na sua vida, é a Páscoa. Às vezes a gente tem até a impressão que é o Natal, né? Mas não, é a Páscoa, a Páscoa. A Páscoa mudou a sua vida radicalmente para sempre. Caminho sem volta. A Páscoa. A Páscoa. A Páscoa, na sua origem, é uma festa do povo judeu, do povo hebreu, não é? Que foi instituída por Deus. Foi Deus, está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, em que Deus institui a Páscoa. É uma festa tão forte que ele abre falando assim: olha, o ano de vocês começa na Páscoa. A Páscoa é a celebração da saída do Egito. É a celebração do fim de 400 anos de escravidão. Escravidão é algo muito pesado, muito duro. É que muitas vezes a gente se acostuma com esses termos. Você nasce escravo, você cresce escravo,
você tem um filho para ser escravo dos outros, e você morre como escravo. Imagina a lápide de um escravo. Aqui jaz um prisioneiro para sempre na sua vida. Um escravo. Escravo não tem projeto, escravo não tem sonho. Escravo tem só um objetivo, trabalhar para o seu senhor para não apanhar. Ele era assim, seu pai era assim, seu avô era assim, as gerações eram assim. Mas chegou um fim no tempo da Páscoa. Deus disse, basta. Chegou o tempo da sua liberdade. E não é só ser liberto do tempo da escravidão. É ir para um lugar que Deus declara que é uma terra que emana leite e mel, a terra da promessa. É isso que nós celebramos na Páscoa. Fim da escravidão. Que venha sobre nós agora o melhor de Deus. O mover de Deus. Milagres de Deus. Ação de Deus. Presença de Deus. Isso é celebrado na Páscoa. É dentro desse contexto de Páscoa, dentro dessa festa instituída por Deus de Páscoa, que Jesus, como declarou os profetas ao longo de séculos, que ele seria preso, surrado a noite toda, a ponto de na parte da manhã o rosto dele estar transfigurado de tanta surra, de tanto que ele apanhou, chicote com espetos na ponta, batendo nas suas costas. E ao final, ele foi naquela cruz, ele morreu. Tudo isso por mim e por você. Como celebrou, como declarava os profetas ao longo de anos. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Morte e a ressurreição de Cristo é como que duas faces da mesma moeda. E qual é essa moeda? Essa moeda se chama redenção. Redenção, um novo início, a possibilidade de escrever sua história de novo. Uma melhor história, o melhor da história sobre a sua vida. Redenção, morte e ressurreição. Na morte, nós temos o selo, como está lá em Gálatas 13, que Jesus levou sobre si os nossos pecados. E olha o que ele fala em Gálatas 3,13. Isso é herança sua. Isso é uma herança sua. Se você não sabe, você vai aprender hoje, isso é seu. Deus conquistou naquela cruz, naquela morte e na ressurreição por você. Ele se fez maldição no seu lugar. Você não é uma pessoa amaldiçoada. Você é uma pessoa abençoada. Eu vou repetir o que Jesus fez por você. Você hoje é uma pessoa abençoada. Diga, eu sou um abençoado de Deus. Se você é um abençoado de Deus, você não pode declarar sobre a sua vida o subproduto da maldição. O que é um subproduto da maldição? Eu sou burro, eu não vou dar para nada, eu sou um fracasso, eu sou um derrotado, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Isso é subproduto de uma maldição. Você não tem nada disso. Por quê? Porque na sua morte e na sua ressurreição, Deus selou sobre você um abençoado, uma abençoada. Está amarrado, sem força e vencido e enterrado toda palavra de maldição que você falou, pensou ou sentiu sobre você. Da próxima vez que você se pegar falando isso, você vai falar, está quebrado, isso não é de Deus, isso não é de Deus, isso é do homem, isso é da carne, isso é a influência do mundo, isso é o diabo querendo me influenciar, querendo me convencer, algo que eu não sou, que eu fui, está enterrado, apagado pelo poder da cruz. E ele morreu pelos seus pecados. Isso é tão forte, isso é tão forte, isso é tão forte. Eu estou convencido que a gente se acostuma com
com essas verdades, com esses conceitos, que são muito fortes, são terremotos, que mudam radicalmente para sempre tudo. Está lá em Hebreus 8, dos teus pecados, diz o Senhor, não me lembro mais. Não se lembra mais, não se lembra mais. Isaías 43, olha o que Deus fala. O Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo declara, sou eu que apago os teus pecados. Eu mesmo. E dos teus pecados, eu não me lembro mais. Dos teus erros, diz lá o livro de Isaías, e das tuas transgressões, e das tuas muitas transgressões, eu não me lembro mais. Interessante, Deus mesmo que apaga. E o povo de Deus, com uma declaração dessa forte, uma herança dessa sobre a sua vida, sendo lançada, declarada e selada, muitas vezes se pega no laço da culpa. É esmagado pela culpa. Você sabe que não poucos, ou melhor, muitos se afastam de Deus por causa da culpa. Você sabe que muitos deixam de ir na presença de Deus, deixam de ir à igreja, deixam de ir a uma célula, deixam de frequentar a comunhão da igreja por causa de culpa. Porque fizeram isso errado, fizeram aquilo errado, caíram. Como pode ser isso? Ele está trazendo sobre si uma autoridade que ele não tem, que o Senhor já declarou, está apagado. Ele mesmo apagou. Então, como é que a pessoa declara que não apagou? Isso não é de Deus. 99,99%, isso é do diabo. Isso é do diabo, você não pode aceitar. Lugar de doente é na presença de Deus. Lugar de pecador é na presença de Deus. Lugar daquele que está longe é na presença de Deus. É na presença de Deus. Presta atenção que o Senhor está te falando hoje. Eu tenho convicção absoluta que é o Espírito Santo que está ministrando sobre o seu coração, te alertando, te trazendo luz, te trazendo entendimento. Deus quer sempre você por perto. O diabo quer sempre você longe e mais longe. Tudo aquilo que se afasta não provém de Deus. Você entendeu isso? Você entendeu que o pecador é o lugar de pecador é na presença de Deus? Sim ou não? Isaías 44, logo depois de Isaías 43, olha o que Deus fala. Volta para mim. Volta para mim, vem para a minha presença. Sou eu que te remi, eu sou o teu redentor. Venha para perto, fique comigo. Eu conserto, eu restauro, eu visito, eu perdoo. Venha para mim, venha para mim. A morte e a ressurreição é uma moeda. São duas faces da mesma moeda. E a ressurreição, é linda, é forte. Aquela passagem de 1 Coríntios 15, que fala, que bota na boca de um cristão, ou melhor, só um cristão pode fazer desdém da morte, como está lá em 1 Coríntios. Olha o desdém, olha um pouco o caso. Ó morte, onde está a tua vitória? Diga-me, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Aguilhão é aquela lança, antigamente tinha uma lança que tinha um espeto de ferro na ponta e que espetava assim os prisioneiros, né? Ficava para machucar. Onde está o teu aguilhão? Onde está a morte? Em Deus não há mais morte. Em Deus há vida eterna. A ressurreição trouxe para nós o poder da ressurreição, o poder da cura, o poder da restauração. Na cruz, na ressurreição, nós temos o que Jesus declarou em Mateus 28. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E eu agora, olha o que ele declarou em Mateus 28. E eu agora dou para vocês. Você tem agora
autoridade e poder que foi conquistada por Deus sobre a sua vida. Ou seja, quando você orar agora, você está instituído de poder e autoridade. Haverá cura, sim. O poder do mal vai ser destruído, porque você tem autoridade e poder. Duas faces da mesma moeda. Redenção, morte e ressurreição é a redenção. Sabe como tudo isso é selado na sua vida? Essa redenção, a morte que te trouxe perdão, a ressurreição que te trouxe a restauração, isso tudo é selado com uma palavra. Quando Jesus já estava no final, pendurado naquela cruz, ele declarou: está consumado. Ali ele fecha, ali ele sela, ali ele derrama sobre você todas essas bênçãos, toda essa vitória, toda essa restauração. Ali ele quebra todo o poder da escravidão. Ali ele te dá a vida eterna. Ali ele te dá muito além do que você consegue pensar ou imaginar no dia de hoje. No está consumado. No grego, essa palavra, tem uma palavra grega para traduzir esse consumado, que é tetelestai. Fala, tetelestai. Fala de novo, é uma palavra grega que tem 3 poderosos significados. O primeiro, quando o oficial chegava para o subordinado e fala, faça isso, ele ia lá, fazia e voltava e falava para o seu superior. Tetelestai, que quer dizer, foi plenamente e totalmente cumprida a sua ordem. Quando o filho ia lá, filho, faz isso, ele voltava e falava, tetelestai, meu pai, a sua ordem foi cumprida totalmente e plenamente. Primeiro significado de tetelestai. Segundo significado de tetelestai, quando você não tinha dinheiro para pagar, fazia o pagamento em 5 vezes, 4 vezes, no final você tinha a sua quitação, você tinha um carimbo de tetelestai. Toda a dívida foi paga. E no terceiro, quando você tinha posse da terra, você recebia um carimbo tetelestai. Essa terra é sua. Jesus declarou. Pode aplaudir para o Senhor, isso é para o Senhor, isso é o que o Senhor fez por você. Ele declarou, tetelestai. Toda a dívida foi paga. Toda a dívida, toda a sua dívida foi paga. Toda a sua dívida foi paga. E você é de Jesus agora. Você é a palavra mais poderosa que existe no mundo. É o eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Ele falou isso no último minuto, lá no Monte do Calvário. Quem estava dentro do templo, a uns 5 quilômetros de distância, claro, não ouviu ele falar isso. Só viu o que originou com essa declaração. Uma pessoa estava sentada na igreja, lá no templo, como você está sentado. Aqui, naquela época, não era aberto. Aqui era o Santíssimo, né? Aqui era cercado por uma forte, pesadíssima cortina. E aqui dentro ficava a Arca da Aliança. Aqui era cercado por uma forte, pesada cortina, trançada de corda. E aqui só podia entrar o sumo sacerdote, que segundo as tradições judaicas, o sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes, tinha que ser, inclusive, o primogênito da família. Não podia ser o sumo sacerdote alguém que não fosse o primogênito da família. Aqui só podia entrar o sumo sacerdote, pois uma pessoa que estava sentada ali, naquele mesmo momento, 5, 6 quilômetros dali, quando Jesus gritou, está consumado. A pessoa, de repente, assustada, olha, essa cortina que está aqui, fechando, impedindo a passagem para os santos dos santos, ela sozinha, do nada, ela começa a rasgar, de cima a baixo.
e abre. Brum! Selando que está liberado o acesso à intimidade com Deus. O que muitos antes sonharam com isso, agora está liberado sobre você. A intimidade para o entrar, a intimidade para o sair, intimidade com Deus. Assim eu luto as minhas batalhas. Como é ganhar? Como as suas batalhas têm vitória? Na presença de Deus, na intimidade com Deus. Para encerrar, Maria Madalena foi de manhã cedo no túmulo e não achou o corpo de Jesus. E tem um jardineiro, que era Jesus, estava em pé. Ela procurava alguém deitado, alguém morto, imóvel, alguém que era carregável. Nunca pensou que tivesse um Jesus em pé. E ela estava, diz a Bíblia, liquefazendo em choro, em lágrimas. O mundo dela tinha desabado. Ela estava totalmente sem mundo, sem pé, sem chão. Ela estava desabada, destruída, destroçada. Mas de repente, aquele Jesus que ela pensava que era o jardineiro, fala para ela, Maria. Fala o nome dela. Maria, Maria, Maria. Ao ouvir essa voz, nesse mesmo momento, o mundo dela que tinha se esfarelado, se reconstrói. Ao ouvir da voz de Jesus, você ouve a voz na intimidade, e a intimidade gera a voz. A sua vitória está na intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Mais intimidade, mais intimidade, mais intimidade. Quanto mais intimidade você tem. Quanto mais afastado você vai ficar. Eu te convido, nesse dia, na véspera da Páscoa, eu te incomodo, o Espírito Santo te incomode a buscar intimidade. Sede do Deus vivo. Sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus. Telestai, está consumado. Sobre a sua vida já foi lançada a palavra de vitória. Sobre essa situação que você está atravessando, no está consumado, já foi lançado a palavra de vitória. Você não vai sucumbir, você não vai ficar prisioneiro, você não vai. Essa situação não vai te vencer, essa crise não vai te esmagar. Porque tudo está consumado na morte e na ressurreição. Duas faces de uma mesma moeda que se chama redenção. Redenção está consumado. Amém.